porque o tema hoje, uma vida abundante no Senhor. Nós queremos experimentar do poder, da graça e da vida, Senhor, fluindo, não somente no culto de domingo, ou às vezes na célula na quinta, sexta ou sábado. Nós queremos viver isso todos os dias, uma vida abundante no Senhor. Por isso, fale aos nossos corações, traga revelação, traga clareza, para, Senhor, imprimir em nossos corações a verdade do Evangelho e vivermos completamente as Tuas promessas em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus e gerar vida em nome de Jesus. Amém? O título da palavra de hoje é Vida Abundante. Está aqui o tema, é o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para a sua família, é o que Deus tem para os seus filhos. E eu quero começar falando com você sobre: não existe vida abundante sem maturidade espiritual. Fala comigo: maturidade espiritual gera uma vida abundante. Então, o que é maturidade espiritual? Então, maturidade espiritual é quando a Bíblia deixa de ser exemplo de outras pessoas e começa a acontecer na minha vida. Quando o que você tem na Bíblia deixa de ser práticas que você conta. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com Jesus, e você começa a falar: aconteceu com Tiago, aconteceu com, esqueci o nome, o Kleber, aconteceu com o Christian, aconteceu comigo. Então, isso é maturidade espiritual. Quando você sai do ambiente teórico, o ambiente onde você só escutou falar que acontece, e começa a operar na sua vida. Então, para ter maturidade espiritual, presta bem atenção nessa frase, presta bem atenção nesse princípio. Você precisa declarar a palavra de Deus na sua mente e crer com o seu coração. Fala comigo: declarar com a palavra de Deus na mente e crer com o coração. Então a palavra vem, ela entra na sua mente, e você vai declarando essa palavra de tal maneira que ela cai no seu coração, se torna uma realidade. Você começa a acreditar e crer que essa palavra vai acontecer sempre na sua vida. Isso é desfrutar. Essa atitude sua, esse ciclo virtuoso, vai crescendo de glória em glória, dia após dia na sua vida, de tal maneira que tudo aquilo que você declarar em nome de Jesus na sua vida vai acontecer. Isso é isso é vida espiritual madura, maturidade espiritual. Isso é vida abundante. Então todos nós, por exemplo, bem claro, sabemos que Deus nos ama. Fala para o seu irmão: Deus te ama. Afirma para ele: sim, Ele te ama. Mas nem todos creem e descansam nesse amor. É algo interessante que acontece comigo e com você, é que quando as coisas estão bem, você tem a mentalidade seguinte: poxa, Deus me ama, Deus está feliz comigo, está me abençoando. Mas quando as coisas não vão tão bem quanto você gostaria, a primeira pergunta que você faz para si próprio é o quê? O que eu estou fazendo de errado? Aonde eu pisei na bola? Aonde eu errei? E automaticamente o seu coração assim: acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não me ama mais, eu acho que eu pisei na bola e Deus virou as costas para mim. Todos nós pensamos muitas vezes assim, mas isso é imaturidade, porque o relacionamento Deus, o homem não muda, pelo menos da parte de Deus nunca vai mudar. Nós mudamos com Deus. E olha que interessante, está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisso, olha aqui a definição de amor. O que é amor? No que consiste o amor? Olha aqui, o escritor de 1 João fala: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a consistência do amor não é o que você faz para Deus, mas sim o que Ele fez por você. Então, se você colocar a base correta do que é amor, você nunca deixará de se sentir amado. Essa que é a grande verdade. Mas como você e eu me incluir nesse processo, muitas vezes colocamos uma base, o que você está sentindo por Deus, muitas vezes você não se sente amado. Presta bem atenção numa coisa: o Pedro e o Davi, que são os meus filhos, independente se eles erram ou não, uma convicção ele tem no coração: meu pai me ama independente do que eu faça. Mas quando nós tratamos esse assunto com Deus, a nossa conversa é a seguinte: Deus me ama segundo o que eu amo Ele, a medida que eu amo Ele. Se eu não amar, Deus vai se afastar.
Se eu amar, ele vai se aproximar. Isso é uma mentira do diabo. O diabo trabalha na sua cabeça dessa forma, colocando como base do amor o que você sente. Mas a Bíblia nos ensina, a base do amor é o que ele fez por você. Fala para o seu irmão assim: Jesus morreu na cruz por você. Isso é tão verdade que em João 3,16, é um versículo que as nossas crianças sabem de cor. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, fala comigo, amou o mundo de tal maneira, continuando, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu falo: poxa, eu te amei, filho, você é amado, você estava condenado ao inferno, e eu decidi, mesmo ainda pecador, te amar, mesmo ainda pisando na bola, te amar, mesmo ainda falhando comigo, te amar, porque não importa o que você fez ou irá fazer, eu decidi te amar, e a minha prova é dar meu único filho para salvar você. Então muitos se sentem abandonados. E por que não se sentem abandonados? Porque acreditam que Deus não vai perdoar suas falhas. Esse é o sentimento que muitas pessoas têm. Aí quando nós vamos lá em Mateus capítulo 7, verso 9, olha o que Jesus fala. Mateus 7, 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, não lhe dará pedra? Verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que pedirem? Presta atenção numa coisa: se eu que sou mau, fruto do pecado, falho, piso na bola toda hora, eu tenho a capacidade natural de abençoar os meus filhos com coisas boas, como podemos julgar a Deus como um Deus ruim, como um Deus que vai abandonar você? Fala assim para o seu irmão: Deus nunca vai te abandonar, independente do que você faça. Esse deveria ser o princípio mais enraizado no seu coração, mais cravado na sua mente. Independente do que eu sou, independente do que eu faço, independente do que eu viva, Deus me ama. Ah, pastor, mas eu peco tanto. Ele te ama. Você que não entendeu o amor, você peca porque você não entendeu o quanto você é amado. Porque no dia que você entender o quanto é amado, você para de pecar. O resultado do pecado é a falta da revelação do amor de Deus para com você. Por isso que você peca. Sabe por que pecamos? Porque queremos ser aceitos, queremos sentir prazer, queremos sentir poder, queremos ser alguém destacado na sociedade. Mas na verdade tudo isso se resume em uma única coisa: falta algo dentro de nós, falta algo dentro de você. E quando o amor de Deus te entroniza dentro do seu coração, e você sente esse amor, eu não me preocupo com o que vão falar, não me preocupo com o amanhã, não me preocupo com o que eu vou ter, porque esse amor, ele promete muitas coisas, e eu descanso nele. Então Mateus 7,9 fala sobre isso. Então não basta saber na mente que somos amados, nós precisamos crer e descansar nesse amor. Grava essas duas palavrinhas: crer e descansar. Feche seus olhos e fala assim: eu preciso crer, eu preciso descansar no amor de Deus. Então, quando eu pergunto para você: você crê que Deus te ama? Eu creio. Você descansa nesse amor? Ah, pastor, depende da situação. Então você não crê. Ainda é um conhecimento no âmbito da mente. Está aqui só, porque alguém falou, você acreditou, mas está aqui. Enquanto não cair no seu coração com um crer, com uma revelação, você não vai sentir descanso. Pessoas ansiosas são resultados de falta de revelação do amor de Deus. Pessoas depressivas não entenderam o quanto é amado pelo Senhor. Você que toda hora quer separar, não entendeu o quanto Deus ama o seu casamento. Você que não entende, você que vive uma vida de miséria, toda hora está buscando dinheiro, não entendeu que o seu Pai é o dono do ouro e da prata, Ele te ama tanto que Ele vai dar tudo o que você precisa. Nós precisamos ter essa revelação, e isso é descansar no amor de Deus. Isso é descansar no amor de Deus. E nos Salmos, o livro de Salmos é um livro que registra muita experiência pessoal de Davi com o Senhor.
eu acredito que na medida que ele tinha uma experiência com Deus, ele parava lá e começava a escrever: "Oh Senhor, Tu és minha herança, Tu és o meu Salvador, meu Senhor", e começava a escrever. E para que isso está escrito? Para mim e para você entender como deve ser uma relação de uma vida abundante. Eu estava hoje conversando com a minha esposa, e ela me falou assim: "Nossa, a gente se dá tão bem, a gente é tão feliz. Eu vivo o dia inteiro, se eu ficar com ela o dia inteiro brincando com ela. Eu não fico na TV, eu não fico fazendo outras coisas, eu brinco com ela. Vou na cozinha, encho o saco dela, ou no quarto leio algo com ela. A gente compartilha sobre a igreja, sobre os filhos. A gente pega no pé um do outro. A gente briga, depois está brigando, depois está se abraçando. Quando briga, você fala: para com isso, para de ser assim. E logo em seguida está abraçando. Eu fico percebendo algo. Eu percebo claramente, eu sinto esse amor. E eu desfruto desse amor, eu descanso nesse amor. E a palavra, eu falo para a Soraya assim: poxa, a palavra para mim, divórcio, traição, uma coisa assim tão horripilante, é tão suja, tão angustiante, que só de pensar que alguém faz isso, fico mal. Eu fico mal não pelo pecado em si, mas que a pessoa não entendeu o quanto Deus amou e colocou a pedra mais preciosa do seu lado, que é a sua esposa. A pedra mais preciosa do seu lado, que é o seu esposo. Você não entendeu isso. Falta de revelação do amor de Deus. Então, o Salmo 23, ele fala de uma experiência de Davi com o Senhor. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a coisa que mais se aproxima de uma revelação, de uma relação, de uma vida abundante, é a forma que um pastor cuida da sua ovelha. E Salmo 23 fala desse pastor. Vamos ler junto? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Fala para o seu irmão: habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu quero discorrer sobre esse salmo com você. É uma palavra muito simples, mas se você entender o significado de cada versículo, de cada palavra escrito nesses salmos, você vai ter uma vida abundante junto com o Senhor. E o primeiro ponto, no primeiro versículo, a Bíblia fala, o salmista fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos traduzir esse nada me faltará a um Deus que significa Jeová Ra, que significa Deus que cuida. Se você não sabe, Deus tem várias facetas, Ele tem vários nomes, porque Ele supre toda e qualquer necessidade que você precisa. Qualquer circunstância que estabeleça na sua vida, Deus vai se manifestar daquela forma. Então, se você precisa de prosperidade, vai vir o Jeová, se eu me engano, Jireh. Se você precisar de cura, vai vir o Jeová Rafá. Se eu estou errado, depois o teólogo me ajuda. Eu vou estar escrito aqui. Mas eu quero que você entenda isso, que Deus vai se manifestar na medida que você precisa. E a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu cuido de você. Em João capítulo 10, verso 11 fala: eu sou o bom pastor. Porque existe um mau pastor? Sim. O mau pastor é aquele que não cuida da ovelha. O mau pastor é aquele que simplesmente considera a ovelha como mais um número. O mau pastor é aquele que olha para as pessoas, se você dá resultado, ótimo, se não dá resultado, está fora. Mas Jesus fala: eu sou o bom pastor. O Senhor fala: eu sei cuidar de pessoas, tu és o bom pastor. E também 1 João 4,4 fala que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, não precisamos temer nada.
A ovelha, quando está junto com o seu pastor, ela tem a convicção que nada vai faltar. Que se vir lobos, se vir detratores, ou se vir pessoas que vão destruir, ela sabe que está perto do pastor dela, ela fica tranquila, ela descansa, porque sabe que o pastor vai à frente lutar a batalha dela. Isso é poderoso, porque você é essa ovelha, o Senhor é o nosso pastor. Eu sei que eu sou o seu pastor aqui, e você tem expectativas em mim. Nós falamos isso até ontem com algumas pessoas, mas sua expectativa não tem que estar em homens, por mais que você deve respeitar e honrá-los. A sua expectativa sempre tem que estar no Senhor, que Ele nunca falhará com você, Ele nunca abandonará você, e Ele fala que eu não deixarei faltar nada na sua vida. Eu tenho visto alguns irmãos, estou sendo enviado para a Romênia, logo mais o Tiago e a Patrícia vão também, infelizmente, não, felizmente, né? É propósito de Deus, vai. E eu vi assim, no final do ano, até agora, mês de fevereiro, o quanto Deus cuidou de cada detalhe da vida deles. Eu falei, uau, que coisa maluca. Aí você vê a Isa, junto com o Fabinho lá agora, a moça entra numa faculdade, de graça, federal, estadual, federal, não sei qual que é, se a faculdade ganha uma casa mobiliada para estudar lá em Romeno. E você começa a perceber como Deus vem cuidando e não deixando faltar nada na vida das pessoas. Eu pergunto para você, feche seus olhos mais uma vez. Lembra do dia da tribulação, do problema o maior problema que você teve? Eu quero que você lembre, faltou Deus cuidar de você em alguma coisa, Ele mudar alguma situação, mudar a história e converter em bênção na sua vida? Eu tenho convicção que a grande maioria fala assim, não faltou, se não for todos. Pastor, se você falar faltou, significa que você não entendeu o que é amor de Deus. Você não entendeu o que é amor de Deus, porque não falta nada para você. Deus tem que cuidar de você. Aqui esse versículo fala que nada vai faltar. Jeová Jireh é o nome do Senhor, Deus que provê. Eu fico pensando em Abraão. Abraão, homem de fé, onde Deus dá lá em Gênesis 12, a promessa é que ele seria pai de nações, que ele seria dele sairá a descendência, os filhos dele, a geração dele contaria pelas estrelas, não se contaria nem pelas estrelas, nem pela areia do mar, da terra, da praia. E por que ele fala isso? Porque Deus, Ele promete, fala para o seu irmão assim, Deus sempre libera promessas. Mas presta atenção, chegou um momento que Deus pediu a promessa. Chegou um momento que Deus pediu e falou o seguinte, mata o seu filho em sacrifício a mim. Em nenhum momento, a Bíblia conta que Abraão titubeou, pensou, argumentou, questionou Deus. Simplesmente ele escutou, deve ter pensado, uau, dura coisa me pedistes, mas tu és o Deus que me deu o filho, tu és o Deus que tira o filho, bendito seja o teu nome. Ele pega simplesmente o material, junto com o filho, e vai rumo ao monte, sacrificá-lo. Mas no fundo do coração de Abraão, que deve ser a nossa revelação, a nossa experiência com Deus, de um Deus que dá vida abundante, ele tinha convicção, olha, não sei o que Deus vai fazer nessa circunstância, mas se Ele prometeu, Ele não deixará faltar nada na minha vida. Se Ele prometeu que eu vou ser uma pai de nações, se Ele prometeu que eu desfrutarei de uma grande nação, de filhos, não faz sentido Ele matar Isaac e não prover nada. Se Ele está pedindo, Ele sabe o que faz, eu confio em Deus, e eu sei que nada vai me faltar. E ele simplesmente vai. Ele tinha convicção que algo ia acontecer. Pastor, como você tem convicção disso? Olha que o escritor de Hebreus fala a respeito de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, fala comigo, posto à prova. Presta atenção numa coisa, toda a promessa, antes de ser revelada, vai ser provada no seu coração, para ver o que é mais importante na sua vida. Presta atenção, Deus não vai dar algo que vai tirar você da presença dEle. Deus não vai te dar algo que vai arrancar você dos braços dEle. Deus sempre vai te dar, Ele quer te dar algo,
Mas eu falo o seguinte: poxa, se eu der para o Fábio isso, como vai ficar? Deixa eu testar o coração dele antes. Abraão foi testado, porque nessa situação, só pensa comigo, 100 anos, a mulher estéril, idosa, ele tem um filho, já está lá no bico do corvo, vamos dizer assim. Nessa situação, ele tem um filho. Qual que seria a reação de muitos pais? Eu preciso colocar esse menino numa redoma. Esse menino não pode fazer nada. Ele não pode pegar um vento, ele não pode pegar uma gripe, ele não pode pegar nada, porque ele é meu precioso. Que nem o filme lá, qual é o filme? Senhor dos Anéis, né? Meu precioso. Precious. Você é aquele, como é o nome dele? Sméagol. E você é o Sméagol. My precious. Deus sabia da resposta de Abraão, mas Deus precisava mostrar para o próprio Abraão o quanto ele confia, e confia a ponto de saber que nada vai faltar para ele, nem promessa. E olha o que ele fala aqui, continuando a leitura: estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem que se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Uau! O escritor de Hebreus fala o seguinte: Abraão tinha tanta convicção que a promessa não ia morrer, ele tinha tanta convicção que Deus ia dar um jeito para que Isaque ficasse vivo, que fosse enfiasse a peixeira, a faca, o punhal no coração dele, Deus daria um novo coração e Isaque ia ressuscitar. Essa era a convicção de Abraão. Essa era a convicção. E nós temos que entender que a nossa vida é feita de convicções, porque você não pode ter uma vida abundante com a experiência de outros. Você precisa ter uma vida abundante com a sua experiência. A sua experiência que vai marcar a sua história, a sua experiência que vai levar você para o próximo passo, a sua experiência que vai levar você a uma prosperidade maior, uma família mais poderosa, um ministério mais grandioso. É a sua experiência. E você tem que parar de viver a experiência de outros. Eu te pergunto nesta noite, em nome de Jesus, qual foi a sua última experiência poderosa com Deus? Qual foi a última vez que você teve a experiência com o Senhor e confiou plenamente que Deus ia mudar a sua história, mudar a sua vida? É só olhar para você, quem você era e quem você é hoje. Faltou alguma coisa? Esses dias o Manuel, da Elaine, eu não sei se a foto foi lá no churrasco lá na Lapa ou não. Ele mandaram para minha foto assim, o Manuel, sem camisa assim, tipo assim, todo mulambeiro, antes de Jesus. Aí todo assim, com o carro importado com Jesus. Eu dei tanta risada, mas eu fiquei pensando, assim tem que ser a visão daqueles que sabem que Deus nunca deixará ele na berlinda. É assim que eu me enxergo, é assim que eu me vejo. E sabe por que você vive brigando, discutindo na bebida, nas drogas, na prostituição? Que você não tem revelação, que você sempre acha que está faltando algo na sua vida. Realmente está faltando algo, por isso que você vive isso. Está faltando convicção de que Deus te ama. Mas só que esta promessa é uma das mais poderosas da Bíblia. Deus fala: não vai faltar nada para você. A cada problema da sua vida haverá uma solução. A cada luta da sua vida haverá uma arma que você vai guerrear. Não existe nada que Deus não vai suprir na sua vida. Para cada tempo haverá uma palavra específica para que você continuar. Irmãos, eu não tenho na minha vida um só problema que eu passei que Deus não resolveu, ou não me deu estratégia, não me deu armas, não me deu sabedoria para lidar com eles. Confesso que muitas vezes entrei em desespero. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, que o salmista fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Mas quer que você entenda isso: não faltará nada, não faltará pastos verdejantes, não faltará águas tranquilas, não faltará restauração da sua alma, não faltará veredas da justiça, não faltará bondade e misericórdia na sua vida. Tudo que você precisa, você vai ter na sua mão para viver as promessas do Senhor. Essa é a palavra. Mas ele fala no verso 2: Deus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, Deus te faz repousar em lugares arejados, em lugares de descanso. E presta atenção numa coisa: você é uma ovelha. Fala para o seu irmão: você é uma ovelha.
E ovelha não se alimenta na agitação. O pastor, profissão mesmo, ele pega as suas ovelhas, leva para um pasto bem verde, bem tranquilo, aonde não tem perigo. Para quê? Para que elas deitem e se alimente. Muitas vezes você não consegue desfrutar de uma vida abundante porque você vive agitado, você vive angustiado, você vive preocupado, você vive atormentado. Você não consegue parar um minuto para conversar com sua esposa sem brigar. Você não consegue um minuto sentar com o seu líder de célula e falar assim, abrir o seu coração. Você não consegue um minuto sentar com as pessoas que você acredita que são bênçãos na sua vida para compartilhar o seu coração. Você só toma a decisão, vai ser desse meu jeito, dessa forma. A vida é agitada, angustiante. Logicamente, esse mundo é desse jeito. Esse mundo é assim, toma a decisão rápida, agora, tem que ser agora, pá. Eu tenho um hábito na minha vida. Fazem 3 anos que eu quero vir para Itaquera. Mas até agora, eu e minha esposa não tivemos paz completa. E este ano Deus falou no meu coração, este é o ano de vir definitivamente para Itaquera morar. Glória a Deus por isso. Eu tinha umas particularidades familiares que não dava para vir. E eu estou descansado. Eu e minha esposa estamos procurando. Às vezes fico um pouco agitado. Aí eu lembro, não, tem passos verdejantes. Aí eu sento e falo, Senhor, fala comigo. Estava no meu quarto hoje, orando pela palavra. Falei, Senhor, mostra tudo que você precisa mostrar. Eu não quero tomar atitude precipitada conforme o meu querer e a minha vontade ou a minha pressa. Eu quero o Senhor conduzindo todas as coisas. Porque eu sei que quando estou diante da tua presença, descansando, o Senhor está trabalhando ao meu favor. Querido, enquanto você está aqui escutando essa palavra de 1 hora, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus pais, jovens. Deus está preparando um emprego amanhã. Deus está mudando o coração do seu esposo, da sua esposa. Deus está mudando a circunstância que está atormentando os seus dias, para mostrar para você que Ele é o Deus da sua vida, e Ele vai colocar você descansado em pastos verdejantes, aleluia. E toda a bênção de Deus começa no descanso. É um paradoxo, né? Porque quer prosperar? Trabalhe mais. Quer o melhor casamento? Invista mais. Mas toda a promessa de Deus é ao contrário. Você não conquista fazendo, você conquista descansando. Pastor, o que é esse descanso? É desfrutar da doce presença de Jesus. O fato de você estar aqui escutando uma palavra, você está descansando. O fato de você ir na célula, escutar o seu líder, ter comunhão com seus irmãos, você está descansando. Quando você entra no seu quarto, você sente, eu gosto muito de fazer isso. Eu entro às vezes no quarto, lá na sala, na verdade, coloco o louvor de manhãzinha, sento lá e fica assim, ó, com os olhos fechados, falo nada. Estou lá, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, essa circunstância, fala assim, pai, e fulano? Senhor, e essa circunstância financeira? E a igreja isso? Qual que é o projeto, Deus? E eu fico calado assim 5 minutos. Aí Deus me dá uma palavra. Lê versículo tal. Fala com fulano de tal. Ou faça dessa maneira. Age dessa maneira. Visita fulano de tal. Deus vai falando assim comigo. E qual o momento que Ele me dá a estratégia correta? Quando estou dando descanso. Quando estou confiando nele. Quando estou buscando Ele. Eu sempre falo isso para os discipuladores: para de perder tempo de conversar 3, 4 horas com uma pessoa. Ora 1 hora e conversa 15 minutos que o poder vai descer. Porque quando você descansa no Senhor, milagres, sinais e prodígios te acompanham. Diga aleluia. E sabe qual que é o resultado do descanso? Uma confiança inabalável em Deus. Quanto mais você confia, mais você descansa e mais desfruta dos pastos verdes. Sabe o lugar de descanso? É o culto, é a célula, é o seu discipulado, é o seu casamento. Acredite, esposa, eu fico um pouco indignado com isso. Quando um esposo ou a esposa não sentam para 1 hora olhar um para os olhos do outro e falar que te ama. Quando você não pega uma vez, cada 15 dias, sai com sua esposa, só você e ela, e conversa. Sabia que isso é descanso para o casamento? Isso une o casal.
Presta atenção numa coisa: descanso é desfrute. Se você não sabe desfrutar, você nunca vai ter uma vida abundante. Esse desfrute é em qualquer circunstância. É desfrute no trabalho, é desfrute no casamento, é desfrute nos filhos, e é desfrute no reino de Deus, no corpo de Cristo. Você precisa aprender a sair dessa agitação do inferno, que esse mundo colocou um ritmo no seu coração. Esse mundo colocou um ritmo frenético na sua vida. Faz. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mulher, depois tem tempo, agora não. Criança, vai para lá. Para. Em nome de Jesus, para. Feche seus olhos. Meia hora, mulher, vem aqui. Vamos tomar um cafezinho ali na padaria. Que nem o pastor Claudio Aldi fala, vamos tomar chup-chup na praça. Chup-chup. Sorvete do Mac no McDonald's. Vai de a pé para não pagar estacionamento. Daqui Itaquera é 3 km. Já faz uma caminhada, emagrece, toma um sorvete e volta. Bom, né? Engraçado que as pessoas, eu estou com pressa. Pressa do quê? Você não está com o objetivo, não é tomar o milkshake. O objetivo é desfrutar da presença da esposa, é desfrutar da presença dos filhos, é desfrutar da presença do seu líder. Qual foi a vez que você sentou com o seu líder assim, vamos comer uma coisa? Vamos sair para conversar? Vamos sair para falar de Jesus? Presta atenção numa coisa: o desfrute é o início de uma vida abundante. Fala para o seu irmão: o descanso e o desfrute te levará a uma vida abundante. Não confunda descanso com passividade. Tem um santo jesuíta chamado Inácio Loyola. Loyola. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ele fala isso. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Quando você está fazendo, você faça como tudo dependesse de você. Faça o seu melhor. Mas quando você vai buscar Deus, você fala: Senhor, eu não sei nada, eu não consigo fazer nada, eu preciso da sua direção, eu preciso do seu aval, eu preciso das suas promessas acontecendo sobre mim. Paulo fala na Bíblia que ele trabalhou mais que todos os discípulos. Sabe quem é o apóstolo da graça? Paulo. Sabe quem mais pregou a graça? Paulo. Sabe quem mais ensinou que Deus que faz a nosso favor? Paulo. Mas a Bíblia também fala que ele trabalhou muito mais que todos os outros discípulos. Por quê? Porque a graça não é para fazer você passivo. A graça é operar milagres poderosos sobre a sua vida. Ou seja, eu trabalho focado, eu trabalho com resultado, eu trabalho sabendo que Deus vai fazer milagre daquele jeito. Porque a graça é assim, ela não perde tempo. E as pessoas acham que a graça é passividade. Não, querido. A graça é poder de Deus para vencer pecado e trazer resultados para a sua vida sobrenaturais, em nome de Jesus. Diga aleluia. 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto de águas de descanso. Outras versões, águas tranquilas. Então, esse Deus é o Jeová Shalom. É o Deus que traz a paz. Essas águas de descanso não são águas paradas. Presta atenção, não é água assim paradinha. Porque a água parada atrai mosca, atrai parasitas. A água parada, é só olhar um pântano, no meio do nada, uma água parada. Parece ter um lodo, um monte de bicho, mosca. É uma água que anda, corre tranquilamente num único ritmo. E o salmista fala: Ele me leva a essas águas, aonde Ele tem total controle de como ela vai. É assim que é quando você enxerga Deus como seu pastor. Então, águas paradas são cheias de mosquitos parasitas. Águas que correm são águas que emanam do trono de Deus. E olha que interessante que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Preste atenção numa coisa. As pessoas me perguntam: pastor, eu decido por onde? Eu pergunto: onde você tem paz? Não tenho paz. Então ore. Vai buscar o Senhor, que é o seu pastor, que não deixa faltar nada na sua vida,
e Ele te levará às águas tranquilas, ou seja, Ele vai conduzir a sua vida em paz. Então, você tem a presença ou a ausência de paz na sua vida? Olha a sua casa, eu queria que você avaliasse a sua casa hoje. A palavra é para você mesmo, não é para o lado não, tá? Não é para a direita, né? E nem para a esquerda, tá? Não é para Joyce não, tá, Rodrigo? É para você. Porque às vezes, olha, nossa, essa palavra é para o fulano de tal. Não é para você. Porque a partir do momento que você tem paz, você não procura culpados. A partir do momento que você tem paz, você procura a sabedoria, as águas tranquilas que te conduzirão à vida vitoriosa. Então João capítulo 14, verso 27 fala: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vô-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Tome decisões sempre debaixo de águas tranquilas. Sabe por que as pessoas divorciam? Não é porque pensam, é porque são precipitadas. Sabe por que as pessoas perdem grandes empregos? Não é porque pensam, é porque passa uma circunstância e perde a conta, age de forma errada. Sabe por que filhos e pais muitas vezes não dão certo? É porque na hora de ter paz e para as águas tranquilas, você age na sua carne. Presta atenção numa coisa, você infelizmente tem carne, assim como eu, mas você não é isso. Você é um espírito que está debaixo, está caminhando em águas tranquilas, onde o Espírito Santo está te conduzindo. Você precisa crer nisso. Então busca o Senhor, busca esse Espírito Santo. Quando eu vou buscar isso, pastor? Quando eu enxergo Deus como meu pastor, aí eu tenho vida abundante. Não existe a possibilidade de ter uma vida abundante se não estiverem em águas tranquilas. 4. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor restaura a tua alma e te guiará pelas veredas da justiça. Esse Deus é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Fala comigo, Jeová Rafá, o Deus que me cura. Presta atenção, refrigerar a alma é restaurar a sua alma. Como? Curando. E essa cura, ela vem através dessa vida com o pastor. O pastor, ele não deixa faltar nada, ele me leva a pastos verdejantes, ele me leva a águas tranquilas, eu descanso nele, o resultado, ser curado. Já percebeu uma coisa? Toda vez que você está longe do Senhor, parece que mais tormenta vem na sua cabeça, na sua vida. Eu tenho essa sensação. Se eu falto um culto, pastores eles viajam, têm férias no meio do ano e no começo do ano. É muito difícil eu viajar por um domingo, mas às vezes calha uma viagem, a gente fica um domingo fora. Eu me sinto alguém meio atribulado. Parece que algo aconteceu. Pastor, você é muito lei. Eu sei que eu sou lei. Eu sei, tem muita religiosidade em algumas coisas. Mas olhe por mim, Deus está trabalhando na minha vida. Mas eu quero te mostrar algo. Porque eu percebo que se eu não busco a presença de Deus, se eu não vivo com os irmãos, eu não estou com a alma refrigerada. Eu não estou trazendo vida para mim. E o resultado disso é cansaço. Pastos verdejantes, o descanso, as águas fluem mansamente nas nossas vidas. Isso para restaurar e curar você. Eu acho que é incrível na igreja, principalmente na igreja. As pessoas têm problema, Tiago. Em vez de elas se enfiarem mais na igreja, o que elas fazem? Meu Deus, está arrebentada, está quebrada, está endividada, casamento destruído. Em vez de ficar, não, pelo amor de Deus, vem aqui, pastora Soraya, me ajuda, eu não largo você, não, me ajuda, que eu estou carnal, mas eu não quero ficar aqui, porque eu quero estar nas águas tranquilas, me ajude a vencer. Não, simplesmente vai embora. Aí a pastora liga, o que você quer, pastora? Não, irmãs, estou bem sim, porque é algum problema? Tá bom, irmã. Sabe, não entendeu que Deus é o pastor e que Ele quer te conduzir às águas tranquilas. Eu sempre falo para as pessoas, qual que é o meu interesse em você estar na igreja? Meu único interesse em você estar na igreja é levar salvação na sua vida, salvação na sua família, e levar você a ter uma vida abundante no Senhor. E tem outro interesse. Qual que é, pastor? Ganhar Itaquera para Jesus. Porque através do seu testemunho, muitas outras pessoas vão querer viver o que está vivendo.
Mas presta atenção, deixa a alma refrigerar, deixa a alma gerar vida, para de ficar fugindo. Creia, Deus quer mudar a sua vida. E Ele fala que guia pelas veredas da justiça. Esse é o Jeová Tseknu, que significa o Senhor é a minha justiça. Ele nos guia para as veredas. Deixa eu te falar algo interessante que acontece em Israel. Em Portugal, Israel tem muito pastor de ovelha como profissão. Pastor de ovelha aqui no Brasil não existe. E não tem a profissão. Até que tem até na CLT tem lá pastor de ovelhas. Mas não existe formalmente nosso. Mas lá tem muito. E o pastor de ovelha, ele tem a função de às vezes, o pasto às vezes é num cume do monte, num lugar alto. Mas a ovelha, ela se cansa muito. A ovelha, ela não consegue subir numa linha reta. Aqui que o pastor, preocupado com a ovelha, ele faz? Ele guia, ele abre caminhos para que a ovelha passe pelos montes. Tranquilo, não tem pressa. O objetivo é alimentar a ovelha, o objetivo é a ovelha estar descansada. Então ele sobe os montes, rodando o próprio monte. E a impressão que dá é que cada vez que ele roda, ele passa pelo mesmo lugar. Presta atenção numa coisa: você é uma ovelha, e muitas vezes parece ter um loop na sua vida. O que é um loop? Você está vivendo a mesma coisa. Se você está vivendo a mesma coisa, da mesma forma que foi o ano passado, você não se comportou como ovelha até agora. Mas se você está vivendo a mesma coisa, num padrão muito mais elevado, com uma resposta muito maior, significa que o pastor tem te conduzido na vereda da justiça, e você tem desfrutado de grandes vitórias. Deus quer te levar à vereda da justiça, deixa Ele te guiar. Posso ser transparente aqui? Para de ser boi bravo. Para. Ovelha, quando morre, ela morre em silêncio. Cabrito, cabra, outros animais, eles morrem gritando. Por isso que Jesus, cordeiro, também morre em silêncio. Por isso que Jesus é considerado como um cordeiro. Ele morreu em silêncio para nos salvar dos nossos pecados. Você quer ter uma vida vitoriosa, abundante? Para de satisfazer a sua carne, para de satisfazer os seus egos, para satisfazer as suas vontades naturais, colocando você no centro. Começa a seguir o pastor. Começa a seguir o bom pastor, aquele que vai fazer você rodar os montes. E a cada vez que você passar por aquela dificuldade, a resposta vai ser cada vez melhor. Problema no casamento, vai ter hoje, não respondeu. Daqui a um tempinho, acredite, vai ter o mesmo problema. E você vai responder melhor, porque você deixou o pastor te guiar. Seja guiado pela justiça, pela vereda da justiça. 5. O Senhor está comigo, até no vale da sombra da morte. E olha que interessante esse versículo, que eu nunca prestei atenção nesse ponto. Quem foi para o vale da sombra da morte foi o próprio homem, foi a própria ovelha, não foi o pastor que colocou ele lá. Olha que interessante. Verso 4. Ainda que eu ande, fala comigo, eu ande. Ou seja, foi o pastor que levou ele? Porque tem algumas ovelhas que são arredias. O pastor está guiando elas na vereda da justiça. O que ela faz? Vai para lá. Aí o pastor vai lá, não, vem aqui. Aí ela faz lá de novo. Sai. E aí, olha o que o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O pastor sempre sentirá falta de você. Você é insubstituível. Você é único para o Senhor. Se a gente olha a parábola das 99 ovelhas e o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Na matemática do mundo hoje, perder 1% é muita coisa? Na empresa? Do salário? Não. Perder 1% do valor do carro é muita coisa? Não. Não é muita coisa. Mas na matemática de Deus, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uau! Presta atenção nisso. Então o Senhor, Ele fala o seguinte: olha, por mais que você desvie dos minhas veredas da justiça, por mais que você vá para o vale da sombra da morte, não tenha medo.
Por mais que às vezes você pisar na bola, não tenha medo. Por mais que às vezes você pecar, não tenha medo. Eu sou um Deus que te ama, eu vou te perseguir até o último dia da minha vida, até o último dia da sua vida, porque eu te amo. O Senhor vai atrás de você. No vale da sombra da morte, Ele vai atrás de você, mesmo que você esteja quebrado, mesmo que você esteja aniquilado, mesmo que o diabo esteja destruindo você. Tem uma cena top. Eu sempre gosto de assistir aqueles vídeos que tem os búfalos, os leões da África. E tinha um búfalo, se eu não me engano, sendo comido por 5, 6 leões. E eu acho que devia ser o chefe da manada lá dos búfalos. Ele saiu da manada e foi atrás daquele búfalo que está sendo comido. Ele simplesmente foi lá, pegou o chifre, tirou o leão por cima, espantou todo mundo, e a outra manada chegou por trás cuidando. Uau! Eu acredito que esse búfalo é como o Senhor na nossa vida. Está sendo destruído, acabado pelas drogas, acabado pela bebida, acabado pelo casamento, acabado pelos seus filhos, acabado financeiramente, acabado emocionalmente. Mas a igreja está aqui. O discipulador está aí, o líder está aí para te abraçar e te impedir que o diabo te devore, porque você é muito importante, tanto quanto importante quanto nós. Todos vocês, sem exceção, todos os irmãos são importantes. Por mais que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com você. Verso 5: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Pergunto para você: será que no pasto o pastor encontra dificuldade, problema, lobos que querem engolir as suas ovelhas? Sim, seus inimigos vão contra você. E interessante que nesse versículo fala para preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Deixa eu traduzir isso para você, para a nossa realidade. Enquanto você está passando dificuldade, a sua resposta não tem que ser sofrimento e choro. Sua resposta é continuar comendo no pasto, se alimentando nos pastos verdejantes, olhando para o seu inimigo, sabendo que o Senhor é a sua bandeira, Jeová é a sua bandeira, e te dará a vitória mesmo no meio do descanso, em nome de Jesus. A tribulação está à minha volta, o diabo está querendo me devorar, querendo destruir meu casamento. Não importa, eu estou te olhando, vou comendo do Senhor, vou me alimentando da palavra, vou vivendo igreja, vou vivendo meu casamento. E o diabo, você pode vir, porque o meu pastor vai me defender, o meu pastor vai cuidar de mim, e eu terei vitória em nome de Jesus. Quando eu li esse versículo, eu fiquei marcado por isso. Vai ser verdade. Comer com os inimigos não significa eu estar vamos comer junto. Não. Enquanto ele está querendo me atacar, eu estou desfrutando, porque o meu pastor está me guardando. O Senhor está te protegendo. Eu não sei o que você está passando na sua vida, meu querido, filho amado, irmão amado, mas uma coisa é fato: o Senhor está pedindo, venha desfrutar da mesa de banquete, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. 1 Pedro fala que o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pergunto para você: leão, quando quer atacar, ele não ruge, ele entra em silêncio. Por que o diabo é considerado um leão que ruge, e não um leão que está em silêncio querendo nos devorar? Porque ele sabe que não pode fazer nada com você. E por ele saber que não pode fazer nada, a única coisa que pode fazer é dar um berro. Vamos ver se o Clodoaldo sai correndo assustado do pasto verdejante. Sabe o que acontece com muito crente? Que está lá de boa, no pasto verdejante, desfrutando de uma família poderosa, de uma igreja maravilhosa, de um casamento poderoso, está desfrutando de uma célula maravilhosa, de um discipulado poderoso, está assumindo uma liderança, está desfrutando de algo glorioso do Senhor. Aí vem um leão do inferno e faz um rugido. Uau! Aí você larga tudo e sai correndo do pasto. Por que isso acontece? Porque você deu ouvido à voz do leão que ruge. Mas o diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso e ele te enganou achando que o rugido dele ia te comer. Não. O pastor sempre está guardando você, sempre está protegendo você. É você que não entendeu qual que é o amor que Deus tem por você. Eu tenho um hábito na minha vida, já falei algumas vezes, estou terminando já. A equipe de louvor já pode subir. Você
pode passar por qualquer dificuldade na sua história. Mas uma coisa eu sei: toda vez que o diabo vem contra mim e insiste numa situação, eu percebo ele agindo, rugindo, eu dou um ou dois passos mais à frente. Falo assim: diabo, é assim? Eu vou dar um passo de fé, que eu vou agir dessa forma, e o meu pastor, que é o meu Senhor, vai cuidar de mim. Incrivelmente, eu sempre desfruto de coisas poderosas do Senhor. Recebi a palavra que nós chegaremos não a 1000, mas a 1.200 vidas aqui em Itaquera, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. Sabe por que recebi essa palavra? Porque o diabo falou o seguinte para mim: será que vão chegar a 1000? Os 3 primeiros meses, confesso que meu coração tremeu. Será que vão chegar a 1000? E aí eu recebi várias palavras proféticas em vários sentidos. Eu falei assim: não vamos chegar a 1000, diabo, não vamos chegar muito mais. Sabe por quê? Porque a cada rugido seu, o exército do Senhor vai se levantar e continuar caminhando rumo ao propósito do Senhor. Assim tem que ser a sua vida. O pau desceu em casa, eu continuo rumo ao Senhor. O financeiro não está avançando, eu continuo rumo ao propósito. Os meus filhos não estão respondendo, eu continuo rumo ao propósito. Eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Eu tenho outro princípio de vida: nunca peço nada a ninguém e nunca rejeito nada que Deus me dá. Então você nunca vai ver o pastor pedindo uma posição, uma função. Sempre vou estar à disposição do reino de Deus. Mas presta atenção, sempre Deus vai te guiar. Fala para o seu irmão: se deixa Deus te guiar. Quando o adversário rugir, apenas se alimente do pão. Os últimos 2 pontos falam: unge a minha cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Sabe por que a ovelha, ela era ungida com óleo? Porque enquanto ela caminhava no pasto, tem muita mosca, tem muito bicho. E a ovelha, ela não consegue comer do seu pasto verdejante com moscas zumbindo no ouvido. Quem está dormindo, escuta o pernilongo. Consegue dormir? Você não consegue. Você não consegue. Esses dias eu acordei madrugada em casa lá. A senhora encontrou hoje um pernilongo, parecia uma abelha. Tão gordo do nosso sangue lá, no espelho de casa hoje. É inferno. Bicho do inferno. Ela fala assim: mata esse inferniz aí. Pá! Ah! Matou. Por que eu estou te falando isso? Não sei. Lembrei. Lembrei. Porque precisamos ser ungidos, voltando aqui a palavra. E o bicho fica lá te incomodando. Então, a ovelha, você pode dedilhar, por favor? A ovelha, ela está comendo. Se o bicho vir buzinar no ouvido dela, ela para de comer. Ela fica raquítica. Então, o óleo representa proteção. O óleo representa alguém que te protege contra as ciladas, as vozes do inferno. A palavra do Senhor fala que o diabo ele solta suas setas que voam de dia, seus demônios vão voando e atormentando você durante o dia. Por isso que você precisa confessar a palavra de manhã, às 7 horas da manhã, orar com o pastor Wilson, declarar durante o dia, escutar louvores durante o dia, para você guardar sua mente, porque senão você não vai se alimentar corretamente do Espírito. E por último, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra seguir aqui, eu quero traduzi-la para perseguir. É como se a bondade, eu estou andando e ela viesse atrás de mim, me seguirão. Na verdade, ela está correndo atrás de mim, ela está querendo me abençoar. E traduzindo a palavra misericórdia, porque nós estamos no tempo da lei, misericórdia no Velho Testamento aponta para a graça de Deus no Novo Testamento. Ou seja, bondade e graça de Deus me perseguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, independente de onde você esteja, o Senhor vai te perseguir com a bondade dEle e com o favor dEle. Porque eu tive reconhecimento, eu tive revelação que o Senhor é o meu pastor. Salmo 27, para terminar, queria que você ficasse de pé.
fala o seguinte, último ponto: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha o que o salmista fala no Salmo 27, que poderoso. Uma coisa peço ao Senhor, verso 4, e a buscarei. Fala comigo, buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E olha que poderoso. Para contemplar Deus, as pessoas precisavam sair das suas casas para ir no tabernáculo. E presta atenção, nem todo mundo infelizmente poderia fazer isso, somente o sacerdote. Então Davi fala assim: Deus, que eu possa morar na sua casa todos os dias, eu vou te buscar para contemplar a tua presença lá no seu templo. Mas só que o templo onde Deus morava mudou de local. Quando Jesus morreu na cruz, ele mudou para um lugar chamado você. Ou seja, o que Davi buscava intensamente, precisava fazer uma manobra, pegar carros para ir ver, para estar na presença do Senhor. E quando saía, estava longe da presença do Senhor. Você pode fazer todos os dias no seu quarto, todos os dias desfrutar do Senhor. Então qual que é o segredo de uma maturidade espiritual? Qual que é o segredo de uma vida abundante? Contemplar a Deus todos os dias da sua vida e enxergá-lo como seu pastor. Você é amado do Senhor. Ele não te avalia pelo seu amor, Ele não te avalia pelo que você faz, Ele te avalia pelo que Ele é. E Ele decidiu fazer por você, te amar a ponto de morrer na cruz pelos seus pecados. Quando você tem essa revelação, você enxerga Ele como seu pastor. Eu queria que neste momento a gente cantasse um louvor, para que você orasse e falasse: Senhor, Tu és o meu pastor. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Tu és o meu pastor. Fala de novo: Tu és o meu pastor. Fala assim, mais uma vez: Senhor, Tu és o meu pastor, e nada vai me faltar. Eu vou deitar em pastos verdejantes, eu serei guiado em águas tranquilas. Senhor Jesus, refrigera a minha alma, guia-me pelas suas veredas, por amor ao seu nome. Por mais que eu erre, por mais que eu fale, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Senhor Jesus, no meio da dificuldade, eu vou me alimentar em pasto verdejante e preparar uma mesa perante os meus inimigos. Senhor Jesus, protege a minha mente com o óleo da unção, para que o diabo não tenha espaço para destruir o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero habitar na casa do Senhor, porque a sua bondade e a sua graça me perseguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Você não se sente mais cheio de Deus ao confessar isso? Que isso seja a sua revelação, sua realidade no Evangelho da Graça. Que o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Não anda desesperado, não anda ansioso. Quando estiver ansioso, vai lá para o seu quarto, chama o seu líder: Pastor, me ajude aqui, eu quero estar em pastos verdejantes, eu quero descansar, porque a promessa vem no descanso, a vida abundante vem no descanso. Senhor Jesus, me ensina a confiar em Ti. Guia-me, Jesus. Guia-me.